Olá meus amigos internautas, eu sou o Gilbert. Eu estou de volta aqui no nosso canal Oficina Pulsante para mostrar para vocês o reparo do Xbox 360 Slim. Esse equipamento aqui, um fantástico equipamento, ele está até bem conservado, né? Porém ele apresentou três defeitos. O primeiro deles, ao apertar esse botão aqui, que é o botão Power On, Power Off, né? Ele emite um bip, porém não liga, ele não faz nada, só fica bipando, né? O segundo defeito, né, que eu encontrei foi que ao apertar esse botão do ejetor do DVD, né, do drive do DVD, ele não acionava. Tá? Você apertava aqui, não fazia som e nem ejetava a unidade de DVD. E o terceiro defeito é a fonte de alimentação dele, que foi a origem de boa parte dos problemas desse equipamento. Essa fonte aqui é uma fonte alternativa, essa que você encontra facilmente em lojas, né? E é um preço bem mais barato, não é original. E o problema é que a alimentação interna deu defeito e acabou danificando o console. Tá? Além disso, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês a alteração que eu fiz nessa fonte. Tá? Normalmente, ela tem o cabo de alimentação que vai para o console, que é esse daqui, tem esse conector. Tá? E do outro lado a gente encaixa o cabo de energia. Porém, o que eu fiz? Aqui do lado ele tem um LED, né? Bem nesse ponto aqui, olha, tem um indicador de fonte ligada. Eu tirei esse LED daqui, né? E coloquei por aqui um cabo de alimentação de energia. Tá? Então tá aqui. E do outro lado, aonde tinha o conector de alimentação, eu substituí ele, tirei ele e coloquei, olha, um interruptor. Né? E um acrílico aqui, né, tirando aquele LED que estava naquele outro lado e passando aqui para frente. Então o que era a frente passou a ser a traseira e o que era a traseira passou a ser a frente da fonte de alimentação. Além disso, olha, fiz uma abertura aqui, né, aumentei aqui, olha, tirando as aletas e também tirei as aletas desse ponto aqui, ó, do sistema de ventilação, que melhorou bastante o resfriamento dela. Então, vamos lá para o vídeo, porque esse assunto ele é bem interessante. Bom, estou aqui com a fonte, né? A fonte de alimentação do Xbox 360 Slim, modelo alternativo, né? Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês aonde foi que eu encontrei o problema, tá? Só que eu vou abrir agora, vocês vão ver a fonte já modificada, tá? Mas eu vou mostrar passo a passo o que eu fiz para reparar essa fonte e as modificações, né? Então vamos abrir aqui. Deixa eu desconectar o ventilador. Pronto, então aqui com a fonte. Vocês estão vendo aqui as modificações que eu fiz. Basicamente eu coloquei um dissipador de calor, né? Que é na verdade um pedaço de um perfil de alumínio, né? Isolado, né? Botei aqui uns isoladores, né? E ele está colado em cima do transformador, né? Da fonte. Além disso, né? Deixa eu mostrar aqui o LED que indica ele ligado ou stand-by, né? Normalmente, inicialmente ele fica aqui, ó. Ele fica nesse ponto aqui. Eu tirei ele e junto com o cabo coloquei aqui uma plaquinha, né? Que eu tive que confeccionar e coloquei ele apontando pro acrílico, né? Olha aqui o acrílico aqui, ó. Tá vendo aqui? Não, peraí, deixa eu ver aqui. Então tem um acrílico aqui. Botei essa máscara aqui, olha, tá vendo? De plástico aqui, ó. Para canalizar o vento, né? O vento aqui na saída, olha. Né? E ao mesmo tempo aqui a parte branca ajuda a refletir mais ainda a luz pro acrílico. Né? Lembrando que inicialmente, olha, tá vendo aqui, eu coloquei aqui o liga e desliga, né? Um interruptor. Aqui na verdade ficava esse conector AC aqui, né? Tanto é que uma parte ele fica aqui, né? Ele passa um pouquinho, e esse que passava um pouquinho era o espaço onde agora está o
o acrílico. Então, basicamente foram essas as mudanças, né? Mas vamos lá, gente. Vamos primeiro analisar aqui o problema, o defeito, né? Quando o Xbox apresentou esse defeito, eu verifiquei que aqui na fonte ela fornece duas tensões, tá? Essa fonte aqui, a fonte alternativa, ela tem aqui, olha, não sei se você vai conseguir ver, deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu dar um foco. Olha aqui, ó. O GND, né? Os 5 volts, mais 5 volts, mais 12 volts e o controle. Esse aqui é o controle, é o comando para acionar a fonte. Bom, essa fonte aqui, ela estava produzindo os 12 volts. Porém, quando eu medi aqui na saída dos 5 volts, eu encontrei 12 volts. Ou seja, esse fio vermelho 12 volts, o fio branco também estava apresentando a mesma tensão. Então essa fonte mandou lá pro Xbox, né? Mandou lá para o Xbox 12 volts na linha dos 5. Né? Essa aqui foi a primeira desconfiança que eu tive de que o problema foi causado pela fonte. Né? Então o que eu observei? Eu observei que esse regulador de voltagem aqui, 7812, esse aqui é o original dessa fonte aqui, ele fica aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Você abrir uma fonte dessa aqui, você vai encontrar esse regulador aqui, ó. Deixa eu dar até um zoom aqui para poder ver melhor. Tá vendo aqui? Olha lá. Ele fica aqui. Fica nessa posição aqui, ó. Então o que aconteceu? Eu medi a tensão de entrada, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui como é que é a configuração dele. Aqui é a entrada de alimentação, 12 volts. Aqui é o terra, ou negativo, tá? É o 0 volt. E aqui é a saída dos 5 volts. Aliás, perdão, esse aqui é o 7805. Eu falei 7812, não é. Na verdade é o 7805. 7812 é o regulador positivo de 12 volts. A série 78, ela é positiva. Tá? E o 12, ou 09, ou 05 é a tensão de saída. Tá? Os reguladores da série negativa começam com 79. Então é 7912, 7909, 08, 05. Né? Nesse caso aqui, nós temos uma entrada positiva, um terra e a saída. Entra aqui, nesse caso do 7805, entra 12 volts e sai 5 volts aqui. O que aconteceu foi que aqui estava entrando 12 volts e saindo 12 volts aqui. Ou seja, esse regulador entrou em curto. Né? Então ele pegou o que estava aqui na entrada e jogou todo ele na saída. E com isso danificou o aparelho Xbox. O problema aqui é que eu verifiquei que esse regulador não tinha nenhum dissipador de calor. Né? Ele estava aqui, olha, no circuito, um próprio pequeno dissipador que ele tem aqui, olha, que não é suficiente para dissipar calor. Né? Então ele aqueceu de sobremaneira que ele foi se danificando internamente até o ponto de fechar curto internamente e danificar a fonte. Então, por isso é que para resolver esse problema, eu soldei os fios aqui, né, fio à entrada, né, os 12 volts aqui, o negativo, né, deixa eu mostrar aqui, deixa eu posicionar aqui, vou dar um foco, isso, então olha só, o fio de entrada do CI aqui, olha, os 12 volts aqui, vem aqui no regulador de voltagem, 7805. O negativo, tá?
soldado lá na placa, vem aqui, direto aqui. E a saída de 5 volts, né, tá aqui na posição aqui, vem aqui. Então, com esse método aqui, tá vendo, olha, eu coloquei um dissipador de alumínio, né, que é um perfil de alumínio, né, deixa eu ver aqui quanto é que ele mede, a gente toma uma ideia aqui. Olha aqui, ó, 5 centímetros, tá? Aqui, ó, 5 centímetros por, me parece que é 1, tá? Então é 5 por 1. Eu cortei um pedaço de 3 centímetros, né? Um pouquinho mais que 3 centímetros. Um pouquinho mais que 3 centímetros. Deixa eu só aumentar aqui a visão. Coloquei ele aqui. Coloquei aqui, olha, um isolante, tá? Para não entrar em contato com essa chapa aqui de alumínio, nesse outro dissipador, que tem tensões diferentes. Aqui também tem uma outra energia, também é diferente. Então eu coloquei um isolante aqui, colei ele em cima do transformador, né, usando veda junta, né? Esse veda junta de carro mesmo, né? Eu botei um pouco de veda junta lá, coloquei veda junta aqui, coloquei esse isolante. O isolante aqui, olha gente, ele vai lá no fundo da placa, tá? Ele vai lá no fundo da placa e pega aqui. Então, isso é para ver uma separação das áreas de contato. Então melhorou bastante, tá? A temperatura do CI agora está mais amena, né? Ainda continua esquentando bem, mas é totalmente diferente, né? Então esse problema dos 5 volts, tá, já foi resolvido aqui. É claro que sempre há o perigo de, no futuro, né, num futuro qualquer, esse componente entrar em curto e novamente pegar 12 volts e jogar na linha dos 5, né? Eu estou com uma ideia de fazer uma alteração no funcionamento dessa fonte aqui, né? E eu vou explicar para vocês como é que eu vou fazer isso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o circuito que eu quero fazer, né? Só uma pausa, um minutinho, deixa eu achar aqui uma peça. Bom, continuando aqui, deixa eu abrir aqui um pouco a tela. Como eu falei aqui, ele pega 12 volts e joga 5 volts lá no equipamento, no Xbox. Porém, ele pode entrar em curto. Então, eu estou com uma ideia, tá? Isso aqui eu estou estudando a situação, de usar, por exemplo, uma fonte de 5 volts, aqui ó, 5 volts, 2 amperes. Né? Pelo que eu pude perceber, o Xbox não consome mais do que 0,4 amperes, né? 400 miliamperes do regulador de voltagem. Esse regulador da série 78, ele fornece uma corrente de saída de até 1 ampere de corrente, né? Então a minha ideia, eu já abri aqui, ó, já desmontei essa fonte, eu estou estudando essa situação agora, é pegar essa placa interna da fonte, tá vendo aqui, tirar esse regulador e esse dissipador, arrancar ele fora, né, colocar essa placa aqui, né, colada aqui, mas claro, totalmente isolada, tudo com todo cuidado, e soldar aqui a saída dos 5 volts diretamente aqui na placa, né? Então essa é uma possibilidade que eu estou estudando, né? Por que isso? Por que eu estou com essa intenção de fazer essa alteração? Porque eu vou produzir um isolamento entre as tensões, né? Nesse caso aqui, os 12 volts, tá, corre o risco de ele novamente o CI entrar em curto aqui e jogar 12 volts na linha dos 5. Enquanto que se eu usar uma fonte separada, né, quer dizer, eu vou ligar aqui a alimentação aqui nos 110 volts aqui, né, e jogar os 5 volts lá. Se essa fonte aqui, por exemplo, vier a dar algum problema, ela vai parar de funcionar, vai deixar de fornecer os 5 volts, né, sem interferir no funcionamento do equipamento. Quer dizer,
produzir algum defeito, alguma queima, né? É nesse sentido. Claro, o equipamento vai parar de funcionar, mas aí a gente vai poder verificar que faltou a alimentação dos 5 volts, tá? Se essa placa aqui, né, se essa plaquinha aqui da fonte dos 5 volts der algum defeito, ela não vai fazer como no caso aqui desse regulador, de jogar 12 volts na linha dos 5. Né? Então o que eu faço? Eu estou produzindo aqui duas alimentações independentes. Tá? Então eu estou estudando isso por enquanto, mas isso aí é para o futuro, né? Para daqui a pouco. Momentaneamente, para recuperar essa fonte aqui, né, e dar alguma garantia de bom funcionamento, eu instalei esse dissipador aqui. A vantagem é que o fluxo de ar que passa aqui refrigera esse dissipador. Né? Qual é o problema dos reguladores de voltagem? Os reguladores de voltagem, eles não podem superaquecer, porque senão internamente eles se danificam. Ele poderia simplesmente abrir, né, deixar de conduzir, ou ele pode acontecer como foi o caso aqui, né, de fechar um curto. Ele também pode mandar tensão irregular. Né? Então, assim, é uma série de problemas quando não se usa dissipador de calor. Né? Bom, solucionado essa parte aqui, tá? O que, resumindo aqui, no final das contas, eu tirei o regulador de voltagem que estava aqui no fundo da placa, tá? Tirei ele aqui, coloquei ele no dissipador de calor e o dissipador de calor eu coloquei colado em cima do transformador. Bom, aproveitando aqui a situação, vou comentar aqui sobre essas mudanças que eu fiz aqui. Além dessa mudança aqui para melhorar a dissipação de calor, eu tirei o LED. Esse LED aqui, deixa eu dar um pouquinho de zoom para enquadrar mais a fonte. Foi demais, espera aí. Aí. Deixa eu botar ele na posição. Bom, esse LED aqui, que é um LED bicolor, ele fica soldado aqui apontando para uma lentezinha de acrílico que fica aqui, né? Sinalizando para o equipamento se ele está em stand-by, né? Em stand-by está ligado. O que eu fiz? Eu tirei esse conector aqui, que estava instalado aqui, neste ponto. Peguei uma placa de fenolite aqui, olha, tá vendo? Coloquei aqui o ponto central, o lado do LED que fica vermelho e o lado do LED que fica verde, né? E com esse cabinho aqui, eu liguei ele nesses pontos aqui correspondentes. São 3 pontos. Então nada mais é que transportar o LED desse ponto para cá. Aí, deixa eu dar um foco aqui. Bom, você não precisa fazer uma placa dessa, né? De repente poderia até colocar aqui, olha, soldar aqui os fios nos terminais LED e colar aqui em cima do capacitor. Mas eu preferi fazer assim, né? Além disso, eu coloquei aqui, olha, um plástico branco aqui, né? Para quê? Para refletir mais luz aqui no acrílico, né? E instalei esse interruptor aqui agora, né? Esse interruptor aqui, ele cabe certinho, olha só que legal, ó. Deixa eu dar um foco aqui, deixa eu ver se ele foca. Olha aí. Deixa eu ver se eu mostro ele aqui por dentro. Tá lá, ó, tá tudo. Ou seja, nada mais é o que o seguinte, olha. Esses 2 fios aqui, eles estavam soldados aqui nesse ponto aqui, ó. Um aqui. Vê aqui que a iluminação não está ajudando. Ele estava soldado aqui nesse ponto aqui nesse. Então eu tirei ele. Peguei o fio, um fio externo, tá? Um plug aqui. Tirei o acrílico aqui do LED, passei ele aqui por trás aqui, ó, saindo aqui. E aí soldei, olha. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo? Deixa eu dar um foco, um zoom aqui. Pronto, acho que foi melhor, né? Tá vendo aqui, ó. Solda aqui no interruptor. O outro lado do interruptor
que é esse fiozinho aqui vermelho, vai aqui nesse ponto, né? E além disso, minha gente, o que eu fiz aqui? Eu fiz um furo aqui, olha, nesse ponto aqui. Fiz um furo aqui nesse ponto e coloquei esse NTC, tá? O que é um NTC? Isso aqui é uma peça, um resistor, tá? Que diminui a resistência ohmica conforme aumenta a temperatura. Ele, na temperatura ambiente, ele tem uma resistência em torno de 3 ohms, alguma coisa assim, 3 ohms mais ou menos. E à medida que a fonte vai trabalhando e vai aumentando a corrente, ele esquenta e diminui a resistência. Por que eu botei isso? Porque quando a gente liga essa fonte aqui, o capacitor, esse capacitor aqui, o principal, ele está descarregado. Então na hora que você liga a fonte na rede elétrica, a rede elétrica dá uma queda, dá uma piscada, né? Isso é porque a corrente de carga do capacitor inicial ela é muito alta. Isso pode danificar o retificador aqui, essa ponte retificadora. Então, e também com o tempo ir danificando até a própria chave. Então o que eu fiz? Botei esse NTC aqui. Opa, deixa eu só ajeitar aqui. Coloquei esse NTC em série, tá? O que é isso? Um fio que vem lá da rede vai aqui no interruptor e vai direto aqui na placa, tá? E o outro fio vem aqui em série com esse NTC e liga aqui nesse outro ponto, no L, ó. Tem um L e o N, neutro e linha, tá bom? Então isso aqui é só para a gente ter uma noção aí de como liga, tá? Na dúvida eu vou deixar lá no final do vídeo os detalhes, tá bom? Então, gente, essa foi a alteração que eu fiz da fonte, tá? As alterações são essas, tá? Joguei os dois fios, os dois cabos aqui para trás. Então agora eu tenho uma fonte, deixa eu só ajeitar aqui bonitinho. Eu tenho uma fonte de alimentação, melhor dissipação de calor, né? Tenho o LED aqui apontando, iluminando esse acrílico aqui, né? Inclusive esse acrílico aqui eu cortei ele, né? Com maior paciência, fui desbastando ele na lixa, né? Ficou bem bacana aqui, tá vendo? É importante também você isolar essa saída aqui do ventilador para que não escape nada aqui pelas laterais, né? Ou seja, ele jogue toda a ventilação por aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. O acrílico, né? Abri aqui essas saídas de ar e fiz aqui um anteparo para não deixar nenhuma saída de ar aqui, ó. O ar quente não retornar para dentro da fonte, né? Sempre saindo por aqui. E aqui também, olha, abri mais aqui a ventilação. Então, tá aqui o resultado final. A fonte está praticamente funcionando, tá? Tá com uma ventilação melhor, né? E eu vou montar essa fonte aqui e depois a gente vai testar essa fonte aqui para ver como é que ela funciona no Xbox, tá bom? Então, uma pausa para esse momento. Na sequência eu vou falar sobre como reparei o aparelho Xbox.